Olá, meu nome é Maria, eu sou estudante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Vacaria e uma das bolsistas do projeto Enigmática, e hoje eu vou fazer a resolução da questão 152 da prova amarela do Enem 2021. Ela fala que o projeto de container em forma de paralelepípedo reto retangular previa a pintura dos dois lados, interno e externo, de cada uma das 4 paredes com tinta acrílica, e a pintura do piso interno com tinta epóxi. O construtor havia pedido a 5 fornecedores diferentes orçamentos das tintas necessárias, mas antes de iniciar a obra, resolveram mudar o projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto, mantendo inalterada a altura. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores para as novas dimensões, cada um deu resposta diferente sobre as novas quantidades de tintas necessárias. Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tintas necessárias informadas pelos fornecedores foram as seguintes. E analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciará a quantidade adequada de material. Considere a porta de acesso do container como a parte das paredes. Qual dos fornecedores prestou as informações adequadas, devendo ser escolhido pelo construtor para a aquisição do material? Então, para resolver essa questão, a gente deve descobrir qual fornecedor está correto, e para isso a gente vai calcular a quantidade de tinta que vai ser usada a mais, calculando a área inicial e a área final desse container. Como é um paralelepípedo reto retangular, ele deve ser mais ou menos assim. Ele deve ter uma altura, uma largura e também um comprimento. Primeiro nas paredes. A gente vai ter 2 paredes, que são o comprimento vezes a altura, e também a gente vai ter 2 que vai utilizar a largura vezes a altura. Só que as paredes são interna e externa, então assim vai virar 4 vezes o comprimento vezes a altura e 4 vezes a largura vezes a altura inicialmente. Só que depois ele vai passar a ter o dobro do comprimento e o dobro da largura, e a altura vai continuar a mesma. Então, agora nas paredes vai ser o 2 vezes o comprimento vezes a altura e o 2 vezes a largura vezes a altura. Só que a parte interna e externa também. Então, vai ser 2 vezes a parte de dentro e também vai ser 2 vezes a parte de fora. Então, na verdade, o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes comprimento vezes altura, na verdade vai ser 8 vezes o comprimento vezes a altura. Isso significa que ele vai ter o dobro do comprimento, só que a altura vai ser a mesma. E agora, na largura, vai ser a mesma coisa, porque eu vou ter que pintar a parte de dentro o dobro, a parte de fora o dobro também, e são 2 paredes. Então, isso vai ser 8 vezes o lado vezes o H. Então, a gente já descobriu que para as paredes eu vou precisar tanto do dobro de tinta, tanto na largura quanto no comprimento. Agora, no piso, a área inicial vai ser a sua largura vezes o seu comprimento. E a questão que falou que o piso final vai dobrar a largura e vai dobrar o comprimento. Então, no final, vai ser o 2 vezes a largura vezes 2 vezes o comprimento. E isso vai resultar em 4 vezes largura e comprimento. Ou seja, se antes era 1 e agora virou 4, o piso ele aumentou 4 vezes mais. E a alternativa que fala que tem que ser usado o dobro de tinta para as paredes e 4 vezes mais tinta para os pisos é o do fornecedor 2, ou seja, a letra B. Então, muito obrigada para quem assistiu o vídeo e essa aqui foi uma das formas possíveis de resolver essa questão.